estamos aqui com Débora Batista de Queiroz e vamos falar um pouquinho sobre o TDAH. O TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu tenho um filho de 9 anos que tem esse diagnóstico. Tem algumas crianças que têm o diagnóstico só de transtorno de hiperatividade e tem algumas crianças que só têm o diagnóstico de déficit de atenção. Então, eu posso falar um pouquinho sobre a minha experiência. Então, como que foi para você até essa fase que você não sabia que o seu filho tinha o TDAH? Eu comecei a desconfiar do comportamento dele porque ele não tinha um comportamento como as crianças pares, crianças na mesma idade dele. E aí eu fui percebendo que ele tinha um comportamento muito mais agitado, com dificuldade de obedecer regras, dificuldade de escuta com aquilo que era ordem para ele, que era de organização. Percebia que algumas atividades ele não fazia, não cumpria, que era próprio da idade dele. Enfim, o diagnóstico do Antônio foi só com 7 anos de idade, mas ele começou o tratamento a partir dos 3 anos de idade, quando já eu percebia pelas reclamações da escola com relação ao comportamento dele. O diagnóstico ele é demorado mesmo, acho que a gente não pode ficar em cima querendo saber realmente o que é, porque é difícil para os médicos fecharem um diagnóstico, porque a criança ela precisa estar num ambiente escolar, na fase de realmente de aprendizagem, para se ter esse diagnóstico com certeza. Porque tem algumas ações que a gente pode julgar de uma criança hiperativa, mas é de uma criança saudável, que é brincar, que é correr, que é não parar enquanto está brincando, né? Então essas coisas é muito próprio de criança, por isso que demora para separar o que é um e o que é o outro. Para se ter o diagnóstico, ele é embasado em quê? Como que é feito isso? Né? Em que momento que é feito? É pela fala da mãe, que o médico vai tendo um norte para que tenha e feche esse diagnóstico, ele é demorado, então eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, é assim, é uma equipe, geralmente, né? Então, assim, ele passava pelo psicólogo, passava por uma fono, porque ele teve dificuldade de fala, que é um quadro do hiperativo, também a dificuldade de fala. Passava por uma terapia de grupo, porque ele precisava aprender a se relacionar. Então a gente inseriu dentro de um serviço público, que é o CAPS infantil, onde ele faria as terapias de grupo, e dentro desse grupo tinha observando ele alguns profissionais. E também ele passava mensalmente com um psiquiatra. Então é uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar essa criança e vai chegar nesse diagnóstico. Então precisa ter o auxílio da escola e desses outros profissionais junto para se chegar nesse diagnóstico. Então, o que você tem para dizer, o que você acha que poderia acontecer na escola? Porque a gente fala muito em inclusão, né? Então, esse profissional, para ele lidar com isso de uma forma que não venha ferir, né? Nenhum dos lados, né? Nem essa família fica, eu vou tirar, simplesmente tira da escola. Só que é o seguinte, você tira da escola, o Antônio vai embora com a Débora, e a história dele, como que vai ser? Como que a escola fica? Então, eu acho que tem que ter esse lado humano da escola, de ver as duas coisas juntos. Assim, o que você tem a dizer nesse seu momento de escola? Como que foi para você? Então, é um processo muito difícil, porque é o primeiro momento da criança dentro da sociedade, longe da família, é a escola. E chega lá, você percebe que essa criança não está sendo aceita no primeiro contato dela com a sociedade, que é a hora que ela vai criar elos sozinho de amizade, é a hora que ela está lá com outro profissional que não tem a mãe para dar suporte, nem o pai, nem a família, e aí ela já começa a perceber a rejeição.
São muitos bilhetes, não são poucos. Quase toda semana você é chamado na escola, as reclamações são pertinentes. No primeiro momento você pune demais essa criança por falta de conhecimento, por falta de orientação. Então a sociedade te manda bater nessa criança por falta de limite. Então a gente passa por, é o primeiro filho, e aí você não tem experiência, então você manha demais, você agrada demais. E não é isso. Você está num sofrimento junto com aquela criança, mas sem saber. Você acha que realmente ela é mal educada, enfim, a gente também julga essa criança enquanto os pais, porque a gente não sabe, a gente não conviveu com uma criança desse tipo. É a primeira vez. Então, assim, o meu filho passou por 2 escolas onde não foi aceito. Quando eu retirei essa criança da primeira escola, o meu limite foi quando eu recebi um bilhete dizendo que a criança atrapalhava todo o andamento da sala dela, sendo que a professora tinha 8 crianças na sala e o meu filho tinha 3 anos. Eu sei, meu filho não era um santinho da sala, nem mais quietinho, mas para mim um profissional que não dá conta de 8 crianças, em que a de 3 anos toma conta, ali não tem profissional para o meu filho. E aí, quando eu retirei ele da escola, eu vi que a escola não fez questão nenhuma de ficar com aquela criança. E aí foi a minha primeira dor do meu filho em sociedade, porque ele estava sendo rejeitado já ali. Bom, diante de tudo que foi falado, e a gente entrou nessa questão da inclusão da escola, então eu gostaria que você falasse um pouco, Débora, da importância da família ser parceiro da escola. Como ela fazer com essa escola, qual é o caminho que ela pode direcionar para que tenha uma condição boa para esse filho, para a escola, para esse profissional, e que todos assim tenham um resultado positivo. Então, assim, da minha experiência, o meu filho foi para a 3ª escola onde deu certo. O que eu percebi nesse tempo todo? Eu percebi que quando eu entrei na escola, que eu me fiz conhecida, que eu abordava a diretora, eu abordava o professor com algum conhecimento, com as minhas dúvidas, com as minhas dificuldades, a escola começou a perceber que eu tenho interesse pela recuperação, pela sociabilização do meu filho naquele espaço. Então eles começaram também a me dar um feedback melhor. Eu percebi que essas crianças, quem é a mãe deles sabe, que apesar de rudes, com regras, são amorosos. Então quando ele descobriu que a professora gostava dele, a professora teve tudo com ele. E ela conseguia as coisas com ele com muito mais facilidade pelo amor com que ela tinha ele na mão. Da minha parte foi isso. Eu sempre estava pronta para a escola, para esclarecer, para tirar dúvida, para fazer anotação de agenda. Então eu acho que a partir do momento que eu e meu marido, porque o parceiro faz diferença nessa caminhada. Bom, Débora, é muito esclarecedor. Eu acho assim que nós ficaríamos aqui falando sobre esse assunto, nossa, por horas, né? Mas tem uma pergunta que não vai escalar. Pode. Débora, quem ajuda quem? Pois é, cresci muito, amadureci demais. Então ele me ajudou a ter mais paciência, a julgar menos, a aceitá-lo mais, a respeitar as outras crianças que, apesar de não aparentar com dificuldades, tem suas limitações e precisa ser respeitada nessa sociedade onde as crianças já não mais ficam sentadas nos restaurantes esperando todo mundo terminar de comer para ir brincar. Essas crianças precisam ser aceitas. Bom, Débora, eu te agradeço por você ter nos ajudado, foram assim respostas esclarecedoras e de tudo que você falou, a palavra que ecoou para mim foi a palavra amor, fazer com amor. Eu te agradeço, foi muito bom, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade. Respeitem essas crianças. Obrigada.